Eu tenho certeza que vocês utilizaram as figurinhas do Ramadã sem saber o que elas significam, não é mesmo? É por isso que hoje, na estreia da segunda temporada do Minuto no Mundo, eu trago aqui uma convidada muito especial. Ela é brasileira, de origem palestina, e ela sabe muito sobre o islamismo. Eu acredito que muitas pessoas veem o Islã como uma religião muito extremista, uma religião machista, uma religião da qual as pessoas estão muito à margem da sociedade. O nosso objetivo, por exemplo, eu e minhas blogueiras nas redes sociais, não é converter ninguém ao islamismo, só que a gente só quer desmistificar questões que acontecem. Eu vou falar com Raed Omar, uma das principais figuras jovens que tem se destacado muito na internet sobre assuntos da Palestina. Eu sou a Raíssa de Araújo e esse é o Minuto no Mundo 2.0. Bora lá? Quando a gente fala de descendente, no caso, muçulmanos não seria descendente de muçulmanos porque o islamismo em si ele se encaixa como uma religião. Então eu sou descendente de palestinos. A Palestina fica no Oriente Médio e os meus pais são de lá, minha família é de lá. E eu venho de uma família muçulmana. Então a família do meu pai é muçulmana, a família da minha mãe é muçulmana. Eu sigo o islamismo também, então eu sou muçulmana. E tu já foste pra lá, pra Palestina? Já, né? Mas queria que tu contasse um pouco pra gente. Já. Como é essa experiência de ir lá? A família materna da minha mãe toda tá lá. Então eles não saem da Palestina, tipo, a gente que vai lá visitar eles. E ao mesmo tempo que é uma experiência muito boa, que a gente consegue, por exemplo, visitar nossa família, ver nossas raízes, questões assim. Também tem a questão da ocupação israelense em território palestino. Então, por exemplo, quando a gente vai para lá, a gente passa por alguns checkpoints, a gente tem que passar pela fronteira, no qual a gente é interrogado por soldados israelenses. Então, os soldados controlam o território palestino, tipo um território que, no caso, não pertence a eles. Mas aí, quando a gente vai, tem toda aquela questão, assim, quando eu era mais nova, eu lembro que eu via, tipo, os soldados em tanque de guerra, assim, tipo, indo pela rua, monitorando as coisas. E na época eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo, sabe? Aí hoje em dia já eu tenho outra visão a respeito disso. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente agora sobre a tua religião. Eu queria que tu falasse pra gente um pouco sobre o islamismo e o que aconteceu no Instagram. O que aconteceu no Instagram foi que a gente teve os stickers lá, os adesivinhos em relação ao Ramadã, porque para nós muçulmanos, nós temos 5 pilares. O Ramadã é o 4º pilar do Islã, então é uma obrigação a todo muçulmano fazer o Ramadã. Então, é o mês mais sagrado para nós muçulmanos, é o 9º mês de acordo com o calendário lunar, a gente segue o calendário lunar, é considerado o mês do perdão e o mês da caridade, é o mês do qual a gente acredita que Deus fecha as portas do inferno e abre todas as portas do paraíso, é um mês muito, assim, religioso mesmo, e aí eu achei muito bacana que o Instagram fez esse gesto de colocar stickers pra gente conseguir compartilhar um pouco mais da nossa rotina, de toda essa questão, assim. Só que aí eu acho que, tipo, faltou um pouco a explicação, assim, muitas pessoas realmente estavam usando os stickers sem saber o que significava. E eu, de maneira alguma, fiquei braba ou chateada com isso. O meu ponto era, assim, eu vi que estava sendo mal usado, por exemplo, me mandaram lojas tipo sexy shop, colocando adesivo, e é um momento muito religioso, muito sagrado, sabe? E eu acredito que ninguém de nenhuma religião ia gostar disso. Eu tinha feito um vídeo sobre o Ramadã, explicando, tipo, em 30 segundos, rapidinho, assim, eu fiz muito sem pretensão, foi uma coisa muito assim. E aí eu lembro que antes de dormir, eu entrei no destaque do Ramadã e eu vi que várias pessoas estavam postando umas coisas nada a ver, nada a ver. Aí eu acordei no dia seguinte com muita notificação, muita mensagem, muita marcação, muito não sei o quê. E inclusive foi uma seguidora que me falou, ela falou, olha, por que tu não coloca os teus stories em um vídeo e posta como um IGTV? Que fica mais fácil da gente compartilhar e assim mais pessoas vão saber o que tá acontecendo, que elas estão usando de maneira errada. Porque o meu intuito nunca foi problematizar. O meu intuito, de fato, foi só educar as pessoas. Falar, olha, você está fazendo isso sem saber? Beleza, acontece. Ninguém nasce sabendo tudo. Eu posso, por acaso, fazer alguma coisa, falar alguma coisa que desrespeite uma criança tua, que eu possa fazer sem saber, entendeu? Só que a questão eu tô aqui para tentar explicar. Olha, gente, quer usar? Usa com empatia, usa com sensibilidade. Tenta, assim, ter um pouco de empatia, né, basicamente. Agora, se tu quer usar de uma maneira que não condiz com a ética, mas, tipo assim, tu quer usar e tu tá nem aí, isso aí é tu, entendeu? Tipo, eu não posso fazer nada. Então eu queria que tu comentasse e me explicasse um pouco melhor sobre essa questão da menstruação da mulher e ela não poder jejuar durante o período.
Na menstruação deu muita polêmica, assim, porque eu recebi muita mensagem. Várias pessoas me falam, mas por que a mulher não pode, tipo, rezar menstruada? Tipo, é impuro. Ou o jejum. Eu vou te dar a explicativa do jejum, né? No caso, tu tá perdendo sangue, tá? Tu tá mais fraca. Eu, pelo menos, quando menstruo, eu fico muito mais fraca do que eu tô normal. Sim. Porque a gente tá perdendo sangue. Quando eu vejo essa questão do jejum, como é que eu vou ficar sem comer, sem me alimentar, sem tomar nada, se eu tô perdendo sangue, entendeu? É uma questão muito da questão física da pessoa. E quando a gente fala, assim, da questão da menstruação em geral, de não rezar, ou seja o que for, eu, pessoalmente, eu vejo como se Deus estivesse nos dando uma licença das nossas obrigações como muçulmanos, porque a gente está em um período que a gente não está tão bem. Então... Achei bem interessante isso. No começo eu achei que era uma questão mesmo de fraqueza, né? A mulher não poderia comer por conta de fraqueza, e eu me surpreendi um pouco quando eu vi vocês falando que o sangue era considerado impuro. O Corão, em nenhum momento ele fala assim, a mulher menstruada é uma mulher suja, ou é uma pessoa ruim ou alguma coisa. Só que não. Só que, tipo assim, tem a questão da impureza. O que a gente fala da impureza? Antes da reza, nós muçulmanos, a gente tem que fazer a ablução. A ablução é um processo de lavagem que a gente faz, no qual a gente as mãos, tudo assim, mãos, nariz, boca, rosto, cabelo, braços, pernas, tudo. Então, na minha visão, é assim, quando eu faço xixi, eu tenho que fazer a ablução de novo. Só que eu sei quando eu faço xixi. Agora, a menstruação é algo que tu não tem como segurar. Aí, tipo assim, a reza tá aqui, eu vou segurar, depois eu vou menstruar, entendeu? Então, eu acho que é muito essa questão de eu estar perdendo líquidos, ou assim, não tá 100% limpa nessa questão. Gostei muito de saber de tudo, viu? Você é muito bacana, muito simpática, muito obrigada por interagir comigo no e-mail, por me responder e por topar essa entrevista. Eu queria saber se tu tem mais alguma coisa para falar, alguma curiosidade, alguma coisa que tu queira incrementar, e aí a gente pode finalizar. Eu acho que seria bom falar que tu não precisa, assim, o Ramadã, no caso, ele é um pilar para nós muçulmanos, é uma obrigação. Mas eu sempre convido, assim, eu falo para as pessoas, embora, mesmo tu não sendo muçulmano, tu tendo a tua religião, várias pessoas, inclusive ateus, me chamaram, falaram, olha, eu quero muito passar por essa experiência, mas eu não acredito em nada. Tipo, tu acha que seria falta de respeito a fazer isso? Eu falo, não, cara, porque, tipo, nós somos diferentes, entendeu? Cada um tem uma crença de... Então, por exemplo, assim, quando tu fica de jejum, quando tu tá irritado, quando tem várias coisas acontecendo, é a tua autocontrole que tu tá treinando, é a tua empatia, é a tua paciência, tu vai sentir dor de cabeça, tipo, tu não vai estar legal 100% do tempo, e é aquele momento que tu vai ter que dar um passo para trás, respirar fundo e falar, não, peraí, não é assim. Então eu sempre, tipo, incentivo as pessoas, novamente, de maneira alguma eu tento converter as pessoas ao islamismo, meu objetivo nunca vai ser esse, é só desmistificar as coisas que são em relação. Tentem conhecer um pouco mais, tipo, inclusive eu fiz uma live ontem com alguns seguidores e teve uma moça que me falou, eu fiquei muito feliz, assim, ela falou que a filha dela começou a me seguir, e que ela viu a filha dela me seguindo, ela falou, o que tu tá seguindo, tipo, muçulmana, o que tu quer, tipo, de uma maneira educada, assim, tranquila, ela falou, eu fiquei meio, assim, nervosa, assim, não sabia o que tá acontecendo, e ela falou, aí eu peguei assim, eu vou seguir ela também pra ver o que a minha filha tá olhando, e aí ela falou que no final ela ficou, tipo, muito encantada em ver, tipo, qual é a verdadeira mensagem, entendeu, da religião, tipo, o que a gente realmente faz, tipo, que a gente também é normal, que, tipo, não tem isso de opressão dessas coisas que a gente vê, que uma cultura machista ela existe ao redor do mundo todo e que não é uma religião que propaga isso, é o homem, é uma sociedade e infelizmente é o mundo que a gente vive hoje em dia e que a gente tenta melhorar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com a Raed. Ela é uma pessoa super simpática e ela tem muito conhecimento sobre o islamismo e sobre a questão da Palestina. Então eu sugiro que vocês sigam ela no Instagram e também se integrem mais sobre esse assunto e se desmoldem do que a mídia tradicional passa pra gente. Eu acho que a questão da Palestina e a religião islâmica vai muito além do que é mostrado pra gente e também do que a gente aprende. Então eu acho que vale muito a pena a gente conhecer mais para que a gente consiga quebrar barreiras e quebrar preconceitos, quebrar desrespeitos e que a gente possa ir cada vez mais longe enquanto pessoas. Esse sempre foi o intuito do Minuto no Mundo e esse sempre vai ser o Minuto no Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo os meus vídeos que eu tenho muita coisa interessante para passar para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!